Começou, tá gravando agora. Bom dia pessoal, bem-vindos à nossa continuidade, à nossa semana das engenharias, né? O nosso Wax em Casa. Hoje a gente tem a presença do professor Leandro, né? O professor que passou no nosso último concurso aqui para a área de metais, né? Do curso de Engenharia de Materiais. O professor Leandro é formado, fez o doutorado na Unicamp, né, Leandro? Isso. Nesta área, foi nessa área, exato, né? Nessa área de tecnologia de semissólidos, trabalhou com alumínio, e hoje vai apresentar para nós aí um pouquinho dessa área, fazer uma introdução, né, a respeito dessa área. Então, por isso que eu achei bem interessante, aí o pessoal de engenharia de materiais, engenharia mecânica, os alunos que tiverem interesse, e ele está à disposição, né? Depois a gente pode fazer aí algumas perguntas e tal. O professor está à disposição. Ele tem acompanhado aí as nossas palestras, né, que a gente tem dado, está bem por dentro aí do que está acontecendo aqui nas nossas engenharias. Tá ok, Leandro? Então, obrigado por ter aceitado o convite. Ok, então eu vou só desligar aqui o microfone do pessoal, mas a palavra aí está contigo. Valeu. Obrigado, Marcos. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu agradeço ao professor Marcos pelo convite para estar participando desses webinários antecipadamente. E, pelo que eu tenho acompanhado, está sendo bem interessante. Estou acompanhando alguns seminários, webinários, tanto da parte de materiais quanto de engenharia mecânica. Então, eu agradeço a oportunidade e, como o professor disse, eu já tenho atuado nessa parte de semissólidos pela Universidade de Campinas, a Unicamp, né? Tanto na parte do meu mestrado e do meu doutorado, e um breve período na faculdade de Osaka, que no caso a gente acompanhou toda a evolução na parte que tange em relação à microestrutura, né? Então, eu vou estar passando hoje brevemente o que seria essa tecnologia de semissólidos e o alumínio de uma maneira geral. Bom, os tópicos que eu vou estar abordando hoje seriam o alumínio, as características, as principais ligas, né? A produção mensal a nível Brasil, ou anual no caso também, um pouco sobre reciclagem, as aplicações, as inovações, a tecnologia de semissólidos, como eu disse, e as conclusões, né? Os principais objetivos seria a gente abordar de uma maneira geral, meio que situar onde que se encontra as principais ligas, os tipos de famílias de ligas de alumínio, a importância que esse alumínio tem tanto no meio de pesquisa, né, nas universidades, a indústria, o que tem de novo de pesquisa em relação à produção, à reciclagem, alguns exemplos de inovadores de mercados, mais nessa área, né, referente ao alumínio. Uma breve cronologia: o alumínio ele é considerado ainda em escala industrial um metal jovem, né? Alguns relatos, algumas datas ficaram assim meio que, de certa forma, destacadas, como por exemplo, em torno de 6.000 anos antes de Cristo, os persas já fabricavam alguns artefatos contendo óxido de alumínio. Depois, por volta de 3.000 antes de Cristo, algumas argilas elas já eram utilizadas pelo povo do Egito e Babilônia. Em 809 foi que descoberto alguns relatos, né, de ferro fundido já com presença de alumina. Em 1821, o grande destaque foi a descoberta da bauxita, que é uma espécie de matéria-prima para o alumínio, né, que a gente retira ela do solo. Ela tem uma fisionomia como se fosse um torrão de barro, de terra seco, né?
só que bem mais dura, né? Mas o visual dela é basicamente como se fosse uma espécie de um barro. Em 1825, o físico dinamarquês ele conseguiu isolar o alumínio, que é quase que mais próximo do que a gente consegue obter hoje. Mas em 1855 foi o grande destaque, onde dois cientistas realizando pesquisas descobriram o método que hoje a gente consegue, que é conhecido até hoje como processo Hall, né? Embora muita gente coloque o sobrenome dos dois cientistas, mas quem acabou patenteando foi o norte-americano. Então, oficialmente, é considerado como processo Hall. A nível Brasil, em 1917, foi instalado a Companhia Paulista de Artefatos de Alumínio. Em 45, em Minas Gerais, a produção do primeiro lingote. Antigamente, o alumínio era vendido a quilo e não em toneladas, como é hoje. E ao chegar ao início do século XIX, ele já foi a utilização mais ampla já na parte de utensílios domésticos, cozinha e na parte automotiva, mas porém de forma praticamente puro, né, no ramo automotivo. E depois, no início do século XX, aí foi iniciada aí as ligas de alumínio em si, com a adoção o incremento de alguns elementos químicos. Bom, basicamente a cadeia produtiva do alumínio é a mineração é a extração da bauxita, né, do meio ambiente. É feito um acordo a nível junto com o governo e as indústrias, que eles desmatam uma área considerável. Depois eles fazem a extração de toda a bauxita dessa área. Em seguida, já é feito o reflorestamento para tentar agredir o menos possível o meio ambiente. Depois essa bauxita ela é refinada com solução aquecida de soda cáustica e cal, e ela fica numa espécie de um pó branco fino, conforme vocês podem ver aqui nessa imagem do meio. Depois é feita a redução dessa alumina através daquele processo Hall, onde é necessário aproximadamente 4 a 5 toneladas de bauxita para estar produzindo apenas 1 quilo de alumínio primário, ou 2 toneladas de alumina para produzir apenas 1 tonelada. E o método é o método de redução, que a grande sacada foi estar adicionando, né, que os dois cientistas criaram lá, foi o minério de criolita, porque antes a temperatura de fusão ficava em torno de 3.000 graus, e você adicionando esse minério, a temperatura de fusão cai para em torno de 1.000, e aí como o alumínio ele funde mais ou menos aproximadamente 660 graus, no alumínio puro, e aí por diferença de densidade ele acaba saindo pela parte inferior aqui desse processo, e é feita a redução e a obtenção desse alumínio primário. Bom, basicamente as principais características é a baixa densidade, de maneira geral é em 2,7 gramas por centímetro cúbico, em comparação ao aço, que é 7,9. O alumínio ele tem a grande vantagem de ter altas condutividades térmicas e elétrica, resistência à corrosão, a ambientes agressivos, né, porque de certa forma, de maneira natural, o alumínio ele já tem um óxido, né, uma camada fina de óxido. Ele permite uma boa conformação, ele aceita diversos tipos de processos de conformação que hoje a gente já utiliza, né? Usinagem. Então, ele acaba sendo bem aceito em termos de propriedades mecânicas, processos de produção em si. Como eu tinha dito, você consegue forjar, você consegue laminar, usinar o alumínio, ele permite diversos tipos de união, soldas, então ele é um material bastante interessante para a indústria e temas de pesquisa.
Bom, as principais características dele em relação à aplicação, ele é extremamente leve, né, e com uma boa durabilidade, então seria até mais vantajoso usar um brinco com uma pena de alumínio do que de uma própria ave, né, então você usar uma pena de alumínio aqui seria mais durável do que a pena de uma ave em si, então quando vocês observarem alguma loja aí com brinco de alumínio, não deixem de estar adquirindo um. Em relação ao design, embelezamento, o alumínio ele é muito utilizado na parte de transformação e condução de energia em relação a cabos, né, e fios. Ele tem uma grande vantagem que ele pesa metade, se não me engano, 2/3 do peso do cobre e ao mesmo tempo ele é mais barato do que o cobre. Então acaba sendo mais vantajoso. Em relação à durabilidade, as regiões agressivas, por exemplo, raios, ele é fácil de limpeza, então ele acaba se levando uma certa vantagem também. E na parte de produtos alimentícios e na indústria farmacêutica, ele serve como um bom protetor, né, criando uma barreira para não estar contaminando os produtos, os remédios em si. E na parte automotiva, em relação à resistência a peso, né, a busca cada vez mais de reduzir as emissões e o consumo, né, de combustível nos veículos. Bom, as ligas, basicamente, de maneira geral, elas são divididas em dois grupos. As ligas destinadas para fundição, que no caso ela contém, vocês podem ver aqui no exemplo, 3x, né? E 1/4 após o ponto, que no caso o primeiro número ela indica a série, né, que são os principais elementos de liga. O segundo, o terceiro, ela indica uma composição específica e o quarto X ele indica, por exemplo, se for zero, da mesma forma que o produto ele é obtido, ele ele é conformado, por exemplo, ele contém o zero, ou se for um, no caso, seriam lingotes. Então, por essa designação, você consegue identificar a classe que esse material possui, os componentes químicos dele. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, uma liga 355, ela fica na classe 3x, né? No caso, contendo 5% de silício, 1% de cobre, 0,6 de ferro e 0,4 de magnésio. Então, aqui pela descrição, embora tenha só silício, cobre e magnésio, foi adicionado também um pouco de ferro, por isso essa designação 355, né? É mais ou menos um exemplo. E ligas conformadas plasticamente, ela tem um X a mais, mas o critério de identificação é basicamente o mesmo. O primeiro número seria o elemento majoritário, né? E os demais indicariam as variantes desses elementos adicionados nessa liga. Em seguida, também é possível identificar o tipo de tratamento térmico realizado. Existe também algumas designações, por exemplo, o F como material confundido, o O como recozido, o W solubilizado e o T tratado termicamente. Aí você tem uma série de variações numéricas de acordo com o tipo de tratamento térmico. Aí existem tabelas que ajudam a gente a tomar um norte de acordo com cada aplicação, vantagem e desvantagem de cada elemento adicionado. Então, conforme você vai adicionando elementos químicos nessa sua liga, a temperatura de fusão, no caso, ela tende a cair. Então, o alumínio tende a ganhar algumas propriedades mecânicas ou propriedades adversas de acordo com essa composição, automaticamente a temperatura de fusão também varia. Bom, a produção a nível Brasil, alguns mercados se destacam, por exemplo, de embalagens, o de transportes e o de eletricidade. Produção anual nacional em 2018 gerou em torno próximo a 670 mil toneladas. Esse ano parece que iniciou um pouquinho maior a produção, mesmo com
com a Covid, né, nos 3 primeiros meses. O Brasil, em termos de produção mundial, ele se encontra em terceiro em relação às reservas de bauxita, em produção também em terceiro, tanto de bauxita quanto alumina. Já o alumínio pronto em si, o alumínio primário, né, ele fica na 10ª posição. Bom, Pindamonhangaba, que é uma cidade do interior de São Paulo, ela é conhecida como o polo da reciclagem de alumínio, polo nacional, e o dia da reciclagem seria no dia 28 de outubro. E foi feita uma obra, quando a gente chega próximo a essa cidade, tem uma obra feita inteiramente em alumínio, né, que é o símbolo da reciclagem, feita por um escultor catarinense. Bom, em relação à sucata, o Brasil também tem um destaque a nível mundial, sendo o país que mais recicla tudo que é produzido internamente, o consumo doméstico, e também em relação à produção, à reciclagem de latinhas. Praticamente a gente consegue reciclar quase tudo que é produzido. Em relação à aplicação na linha ferroviária e na linha aérea, como praticamente em todas as aplicações, é diminuir peso, não perdendo as suas características em relação ao aço, né? O aço que ele é utilizado, por exemplo, na parte ferroviária, você comparando um vagão feito em alumínio com outro feito em aço, você consegue transportar até 6 toneladas a mais, dependendo da carga, lógico. É claro, mas daí você consegue ganhar, transportar maior quantidade de itens numa mesma viagem, por exemplo, né? Na parte e na parte ferroviária você consegue também ter uma maior durabilidade frente a outros materiais. Por exemplo, quando você utiliza cargas corrosivas, o aço ele teria uma durabilidade menor. Na parte aérea também redução de peso, e ele tem inúmeras aplicações em asas, fuselagens, janelas, algumas aplicações em trens de pouso. Na parte naval, de maneira similar, você tenta utilizar cada vez mais alumínio para tentar diminuir o peso, aplicando motores menores, né? Gastando menos combustível. Como é um ambiente extremamente agressivo, né? Por conta da água e o ambiente salino, mas o principal também seria a redução do calado, porque se você tem uma embarcação pesando menos, ela vai ficar menos submersa, né? Então você consegue trafegar com ela, navegar com ela em partes mais rasas. Então essa seria a grande vantagem de uma embarcação cada vez mais leve, né? Em relação a duas rodas e ônibus, o alumínio ele está ganhando cada vez mais proporção. Duas rodas já está praticamente com quase todo o chassi em alumínio, sem contar as aplicações que já são comuns, né, como roda, garfos, freio a disco também está sendo uma aplicação nova, já feita inteiramente em alumínio. Ônibus também você tem uma grande aplicação, e a grande questão inovadora são rodas, né, já forjadas em alumínio. Depois eu vou comentar mais adiante em relação ao mercado sobre elas, que atualmente ela está sendo 5 vezes mais resistente que o aço, e você consegue de 30% a 35% rodas mais leves, né? Indústria automotiva, a contribuição em relação ao alumínio são com esses programas que o governo ele tem imposto cada vez mais. Por exemplo, que vai entrar em vigor acho que em 2030, se não me engano, 2025 seria a rota, né? A rota 2030, que você busca cada vez mais reduzir a emissão de CO e automaticamente também a redução de consumo de combustível. Então, por exemplo, 10% que você reduz em um automóvel, você consegue alavancar aí o aumento de eficiência dele entre 5% a 7% em relação ao consumo. 100 quilos de
de redução de peso, você consegue economizar durante o ciclo de vida dele de 300 a 900 litros de combustível. No caso de ônibus e táxi, chega a 2.500 litros. Por exemplo, CO, no caso de um automóvel durante toda a vida útil, um quilo que você consegue substituir, né, em relação, utilizando um alumínio, por exemplo, você consegue diminuir 20 quilos de CO2, no caso de caminhão 28, um ônibus 40 quilos, isso em um veículo. Agora, você multiplicando isso por exemplo, pela produção diária, é um ganho enorme e proteção ao meio ambiente. Por exemplo, só no mês de junho agora de 2020, em plena pandemia com a produção em baixa, a gente conseguiu licenciar só aqui 120 mil veículos. Então, você multiplicar esses 20 quilos em 120 mil veículos só em um mês é algo, de certa forma, enorme, né? Agora, em relação ao mercado, a utilização em veículos 4 rodas, nos Estados Unidos o alumínio ele está saltando, né? Ele de 156 quilos em 2012 para 250 quilos em 2025. Já na Europa espera-se alcançar 180 quilos já esse ano, né? Saindo de 140 quilos para 220. Desculpa, para 180 quilos. Bom, de inovação que o mercado tem foi uma quebra de paradigma que foi feito pela Ford. Como todo mundo conhece, as picapes americanas são conhecidas por ser robustas, duráveis. E quando a Ford ela resolveu mudar toda a caçamba dela, falando que agora a caçamba vai ser feita em alumínio, criou de certa maneira um espanto pelos consumidores americanos, né? E até o jornal americano deles fez uma reportagem chamando a dieta de alumínio dos F-150. E cada vez mais a indústria automotiva está usando as chapas de alumínio conhecida como alumínio de classe militar, que são as séries 5.000, 6.000 e 7.000. E aí tem determinados tipos de tratamento térmico. E no caso dessa chapa dessa F-150, seria uma série 6.000 com tratamento térmico do tipo T4, né, que a chapa ela é aquecida durante 2 horas a 400 graus Celsius e ela já é resfriada imediatamente em água. E aí, no caso, são chapas também invisíveis, né? Não são chapas apenas estruturais. E aí você conseguiu, por exemplo, no caso dessa picape, 15% de ganho de peso em relação à cabine e caçamba. E ela utiliza um total 450 quilos de alumínio. Conseguiu-se, assim, uma redução de 10% no peso e uma economia de combustível de 6% a 7%. De certa maneira, foi uma quebra de paradigma. Outro produto também utilizando o alumínio ficou por conta dessa motocicleta SS100, que é uma motocicleta lendária, da época, se não me engano, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e essa marca é considerada como se fosse uma Rolls-Royce. Ela praticamente está quebrando paradigma também, reduzindo o peso dela para 186 quilos. Ficava em torno, se não me engano, de 300 quilos essa motocicleta. E ela utiliza uma liga de alumínio magnésio e os discos de freios também. O Audi, no caso, o Audi R8, tem 79% de sua estrutura em alumínio. Land Rover também, ela tá utilizando bastante alumínio na sua carroceria, sendo 7% mais resistente. Porsche 911, contendo 90 quilos na sua estrutura, né, como lataria, paralamas, portas. E o exército americano também resolveu utilizar essa liga militar, no caso do seu veículo M113, por conta desse veículo ele conseguia entrar até certa altura em ambientes agressivos, como a água do mar, ataques químicos, e garantiu uma maior autonomia em relação a combustível, né? Ele, no caso desse veículo militar, ele utiliza a liga 5083.
Bom, celulares também eles não ficaram atrás, criando uma espécie de uma guerra entre a iPhone entre a Apple e a Samsung, porque os modelos anteriores ao iPhone 6 e o os modelos anteriores ao iPhone 6S, eles eram fabricados com a liga 6000, que é uma liga conformada, né? Porém, alguns usuários descobriram que, conforme você fazia uma determinada pressão em algumas condições, o celular começava a trincar. E aí, alguns usuários começaram a fazer teste, fazer vídeo pelo YouTube, e de certa forma chamou a atenção da Apple, né? E aí, quando ela lançou o iPhone 6S e o iPhone 6S Plus, ela trocou a liga da classe 6000 para a classe 7000, essa classe militar. Aí, com isso, o iPhone ele se tornou 60% mais resistente e ganhou 2 gramas, né? Apenas 2 gramas a mais. Então, antigamente, você envergava as capas desse celular em torno de 14 quilos. Hoje ele consegue resistir a 36. E a Samsung também agiu de uma maneira semelhante. Ela, quando tinha o Galaxy, ela utilizava a liga 6013, fornecida pela Alcoa, e ela, quando lançou o Galaxy S6 e o Note 5, ela trocou para a liga 7000 também. E aí, no caso da Samsung, houve-se um ganho de resistência mecânica em torno de 70%. Em relação ao Covid, é um estudo preliminar feito pela Hydro e uma universidade de medicina lá da Alemanha, que conseguiu provar, de certa maneira, que o alumínio ligado ao zinco, ou que tenha uma breve camada superficial contendo zinco, esse material ele teria um grande poder antibactericida, né, e ganhando um tempo auxiliando, né, o transporte público de certa forma. E a universidade, por outro lado, conseguiu estimar que o tempo de vida desse coronavírus ele fica de 2 a 8 horas nessa superfície em alumínio, em comparação com a cerâmica, que são de 5 dias. Assim, são estudos preliminares, né? E que, de certa forma, é um campo de pesquisa para essa área, né? Mas não estou aqui dizendo que a gente tem que usar máscaras de alumínio zincado, no caso, né? Vamos continuar usando a que a gente já utiliza. Essa é uma pesquisa preliminar aí. Em relação a inovações no mercado de rodas automotivas, tanto linha leve quanto pesada, meio que está criando uma corrida também em relação à eliminação de peso. Porque independente do lado que esteja o engenheiro mecânico ou o engenheiro de materiais, você tem que saber distinguir, por exemplo, escolher a liga correta e, ao mesmo tempo, estimar o tempo por exemplo, a liga correta e o ganho de peso, né? Porque daí você precisa cada vez mais diminuir peso, diminuir espessura e garantir uma resistência maior. Então, se você está de um lado de uma montadora, isso daí impacta no custo. Você tem diversos alternativos que cada fornecedor toma, e aí você tem que distinguir, escolher qual seria a melhor opção. Se você está do lado de um fornecedor, por exemplo, você precisa ver para que lado que você vai seguir da mesma maneira, sempre ganhando custo, por exemplo, focando em custo. Nesse exemplo, um fornecedor Rio Tinto, ele quis manter a mesma classe de liga, porém ele mudou a composição química. Então, vocês podem ver que antes ele utilizava a A356, que é uma liga fundida, né, da categoria de fundição, e ele manteve a mesma liga, porém não foi revelado aqui qual foi o tipo
de liga exatamente, porque de certa maneira, é o segredo industrial deles, né? Mas houve-se ganho de 15 a 20% maior em relação à resistência, redução de peso, redução de espessura e, segundo eles, ganho em relação à vida útil dos pneus, né? E no caso, mantendo apenas essa mesma classe, o tempo de tratamento térmico ele foi inferior também, em torno de 2 horas, isso impactando em custo e produtividade. Por outro lado, a Quantum, fabricante de rodas para veículos pesados, ela garante rodas mais leves e, no caso, eles focaram apenas pela microestrutura otimizada. No caso, acredito aqui que deve ter algum tratamento térmico que eles alteraram nessa roda conformada, estampada, e aí eles alteraram algum tratamento térmico e otimizaram essa microestrutura. Isso porque automaticamente as montadoras elas estão exigindo cada vez mais alumínio, redução de peso, e a Mercedes estimou que cada roda de aço substituída por uma roda de alumínio, você tem 15 quilos a menos em um caminhão ou num ônibus. Então, isso multiplicado de 10 a 12 rodas, você tem em torno de 150 quilos a menos. Então, quando você para o veículo numa balança, numa rodovia, são 150 quilos a menos que o veículo possui, ou você consegue adicionar esses 150 quilos em carga, né? Então, existe um ganho aí para o frotista, no caso, né? Dependendo. Bom, como eu tinha dito, também no segmento de combustíveis, os caminhões-tanques ele tem se destacado em relação ao alumínio, porque você consegue transportar em torno de 5.000 litros a mais. Ele diminui, de certa forma, ele permite o transporte de combustível de maneira mais segura, porque no caso de acidente, o alumínio em contato com o solo, com o asfalto, ele não gera faíscas, né? E ele sendo mais maleável, dependendo do impacto que esse caminhão-tanque sofra, pequenos amassados, ele não vai perfurar. E para o frotista, você tem quando chegar ao final, ao fim de vida desse produto, você tem uma sucata com um valor agregado maior do que o do aço. Em comparação, por exemplo, um caminhão-tanque, ele dura em torno de 15 anos, em comparação com 8 de um aço. E também é utilizado a série 5.000, 6.000 e 7.000, com tratamento térmico T6 ou T5. Aqui embaixo eu coloquei dois tipos de liga. Bom, falando agora, mudando um pouco para a tecnologia de semissólidos, falando de uma maneira geral, é uma tecnologia nova, embora seja descoberta em 1970 no MIT por Merton Fleming. Ele ainda é professor emérito nessa universidade e foi descoberto por acaso enquanto ele estudava ligas trincas de contração numa liga estanho-chumbo. E aí ele acabou descobrindo que quando você tinha uma liga e conforme você ia solidificando ela sob agitação, a estrutura que passou de dendrítica, né, de grosseira para uma estrutura mais refinada. Isso chamou a atenção dele, ele começou a iniciar uma série de estudos para tá explicando por que e como que isso aí aconteceu, né? E o que isso poderia, de certa forma, ser vantajoso ou não para a gente. E aí, basicamente, a tecnologia de semissólidos você consegue trabalhar com material, aqui no caso seria um lingote de alumínio no estado semissólido. Você consegue, por exemplo, pegar com uma tenaz esse alumínio e levar de um ponto ao outro. E se você pegar uma pazinha de pedreiro, ele tem uma textura como se fosse uma manteiga. Você consegue cortar ele e conformar ele sem exigir muitas pressões. É bem mais maleável no caso, em comparação com o alumínio totalmente fundido aqui do lado esquerdo que eu coloquei.
Bom, o que motivou também a disseminação dessa tecnologia foi a indústria automotiva, com essa mesma razão de veículos cada vez mais leves. Porém, a tecnologia de semissólidos ela é utilizada na parte estrutural, suspensão, exigindo mais propriedades mecânicas, maior resistência. Só que a grande desvantagem aqui no caso é que você tem poucos materiais hoje utilizados, né? Basicamente a liga 356, 357, 319 com 95% desse mercado. Ligas de magnésio e de alumínio. Então tá aí a importância da gente estar, por exemplo, estudando essa tecnologia e aumentando cada vez mais os tipos de liga ou classe e ver como é que ela se comporta em cada situação. Basicamente, a tecnologia de semissólidos ela tem duas rotas, ou você, partindo do alumínio ele totalmente líquido, ele exige que você tenha um material refinado, então você refina esse material, faz o tratamento térmico e numa única etapa você já conforma. Então você sai do alumínio líquido, refina ele, né? Você faz o tratamento térmico e já conforma. Em relação à tixoconformação, que é a outra rota que você tem, você primeiro produz a matéria-prima refinada, então você parte de um alumínio líquido, refina essa microestrutura, resfria o material, depois numa outra oportunidade você pega esse material refinado, você faz o tratamento térmico e depois você faz a conformação. Então essa é a diferença entre real fundição e a tixoconformação. E aí você tem algumas vantagens no caso de maior agilidade de um processo. Se você faz uma única etapa, você tem um processo verticalizado. E a Tixo você já exige uma outra etapa posterior. Aqui, basicamente, eu coloquei de onde que você deve fazer esse tratamento térmico, né? Você tem a temperatura que o alumínio está, ou a liga de magnésio, no caso, totalmente líquida, e a temperatura sólidos. Então, você precisa descobrir qual a temperatura ideal aqui de trabalho entre esse gap, entre o alumínio totalmente líquido e o estado semissólido. Então, no caso aqui da refundição, você tem que refinar o material. Depois que você refinou, faz o tratamento térmico e o processamento dele. E a Tixo, as duas etapas, como eu comentei. Como é que a gente refina esse material? Existem alguns mecanismos, alguns meios. Um deles seria agentes químicos e os agentes físicos. Isso já é utilizado pela indústria. Os agentes químicos você vai interferir na nucleação desse material, criando vários sítios de nucleação no meio líquido. E os agentes físicos você vai interferir, de certa maneira, no crescimento dessa solidificação do seu material. Então, por exemplo, ele começa a crescer de forma dendrítica, você aplica os agentes físicos e você consegue quebrar esse material, aumentando também os sítios, de maneira grosseira, assim, explicando. Então, por exemplo, você tem o ultrassom, né, que é esse exemplo aqui de cima que eu coloquei, ultrassom aplicado nesse alumínio, ele cria alguns vórtices nesse meio líquido e consegue fazer esse refino. Ao mesmo tempo que ele consegue refinar o material, você também consegue eliminar as porosidades desse meio líquido. Aqui no canto esquerdo eu coloquei uma lingoteira que ele tem o efeito de refinar o material por ultrassom, por força eletromagnética, criando correntes convectivas. Então você tem um lingote na parte central, enrolada por bobinas e você consegue refinar o material. Então essa seria a produção dessa matéria-prima para tixoconformação ou refundição. Você trabalhando com a Tixo, você precisa analisar algumas coisas, que são elementos de liga, o intervalo de solidificação, tem que ser um intervalo suficiente para você fazer o refino e fazer o tratamento térmico, não pode ser um intervalo curto entre a fase líquida e a fase sólida. Você tem que analisar, por exemplo, qual temperatura ocorre
a fase eutética, porque a fase eutética você tem uma diferença muito grande de, de troca de... O seu ΔT, ele varia muito com a pouca variação de temperatura. Então, é preferível você trabalhar depois de uma fase eutética. Então, com isso, você tem que analisar a sensibilidade dessa liga, o comportamento morfológico durante o tratamento térmico, a viscosidade quando vai conformar esse material. Então, existe uma série de fatores para a gente tá analisando se o material ele é aceito ou não em Tixel ou em real fundição. Agora, como é que por exemplo, foi dito que eu preciso refinar o material e ao mesmo tempo aplicar o tratamento térmico. Então, ocorre inúmeros fenômenos durante o tratamento térmico que faz a estrutura sair de uma estrutura globular, de uma estrutura dendrítica, grosseira, para uma estrutura globular. Então, eu vou falar alguns mecanismos aqui de maneira bem rápida, mas se tiver alguma dúvida, depois se quiser me procurar, a gente explica ela de maneira mais didática e mais detalhadas. Então, por exemplo, durante o tratamento térmico ocorre o fenômeno da coalescência e do ripening. A coalescência, ela tende a fazer com que os grãos fiquem cada vez maiores, né? Ela engrossa os grãos, ela permite maior aglomeração desses segmentos, como eu posso dizer, dos pequenos braços que eu tenho de forma dendrítica. Então, ela permite a maior aglomeração, ela engorda esses grãos, enquanto que o ripening, ele funde os grãos mais finos e incorpora em outras regiões. Então, ele causa o distanciamento dessas dendritas. Então, esses dois fenômenos, ele ocorre de forma momentânea e juntos nessa estrutura durante o tratamento térmico. Então, juntamente com esses dois fenômenos, você também tem o refino mecânico que é aplicado nessa matéria-prima. Então, você sai de uma estrutura dendrítica, conforme aqui nesse quadrinho do lado esquerdo aqui como A, e conforme você vai diminuindo, aumentando o tempo, diminuindo a taxa de resfriamento e a taxa de cisalhamento, ele sai de uma estrutura extremamente dendrítica, passando por uma fase de roseta e por fim globular. E isso depende muito do tipo de tratamento térmico, tempo, o tipo de refino utilizado. E da mesma forma que isso aqui acontece em cada grão, no banho metálico que você tem ali na sua peça, acontece internamente também dentro de cada grão, por exemplo. Então, todos esses fenômenos de coalescência, ripening e essa evolução estrutural, você garante que a peça, que a sua microestrutura lá no final chegue de forma globular. E aqui, para quem não conhece como que é uma estrutura 3D de grãos do tipo globular, eu coloquei uma imagem abaixo. As vantagens utilizando a Tixel, você tem uma baixa porosidade, você tem uma maior eficiência energética. Por exemplo, o alumínio puro, ele funde a 660 graus. A liga 355, que é uma liga que eu tenho trabalhado, ela entra em fundição 621. E você trabalhando com Tixel a 595, que é a temperatura dessa liga, você tem um ganho aí de 30 graus quase. Então, isso para uma indústria, essa economia de quase 30 graus em relação à energia elétrica durante toda a cadeia produtiva de um mês é um ganho enorme. E aí você tem grande porosidade, é possível você obter peças já na condição de near net shape, que são peças que, da mesma forma que você compacta ela, que você conforma ela já está pronta para o uso. Ela já vai diretamente para o departamento de usinagem, dependendo do seu molde da peça. Você tem maior vida útil do molde, porque o desgaste é menor por conta desse menor choque térmico, porque você está trabalhando a 590 graus, a 595 e não a 620, com a liga totalmente fundida. Por outro lado, a desvantagem é o custo dessa matéria-prima, que é maior, porque você tem que refinar, controlar o tratamento térmico, o número de fornecedores é reduzido
e por conta disso as universidades ela têm um impacto muito grande nisso, porque elas acabam estudando inúmeras ligas, inúmeras condições e fornece isso, entre aspas, pronta para a indústria. Aqui eu coloquei um exemplo da liga 355, ela saindo aqui na parte superior aqui esquerda, você saiu de uma liga extremamente dendrítica, numa escala de 1 milímetro, uma liga que tinha 1,13 milímetros. Do lado direito superior aqui, ela refinada via agitação eletromagnética e refinador de grãos, ela já alcançou 136 microns, e durante o tratamento térmico variou de 108 microns a 110 microns. Então, isso daqui mostra como a liga evoluiu de 1 milímetro, chegando em 108 microns, o menor valor aqui, e de forma globular. Desculpa, aqui durante toda a evolução desse tratamento térmico, foi estudado de 0 segundos até 120 segundos, a 575 graus e a 595 graus. Se a gente analisar somente o tratamento térmico, você pode ver que praticamente não tem nenhuma diferença. Então, todas as condições aqui que eu escolhi estão ok. Só que analisando a reologia desse material, a gente pode observar que a 575, se fosse conformar, o material ficaria extremamente com fissuras, as bordas ela não preencheria, de certa forma, o molde completamente. Já 595, você vê que o preenchimento foi muito bom. No caso, isso aqui são discos que a gente testa lá na Universidade de Campinas para estar analisando como que fica as bordas e o preenchimento. Então, coisa de 20 graus interferiu bastante nesse produto acabado. Assim. Como outro método de refino utilizado foi o ultrassom, também partindo de uma liga fundida grosseira com 250 microns, uma liga grosseira de 250 microns não refinada, passando pelo refino em torno de 132 grãos, ultrassom, e chegando ao final de 107 microns. A grande diferença é que você utilizando ultrassom, você não contamina a liga, porque se você adiciona refinador de grãos, embora de maneira muito pouca, você tem uma certa alteração dessa composição química. Você utilizando meios que não seja adição de refino químico, você praticamente não contamina essa liga, ela fica inalterada desde o início do processo até o final. Como eu disse, alguns exemplos aqui de peças montadas a nível de suspensão, né, de veículos. A maioria, o mercado que utiliza Tixo ainda é o europeu e o americano, vindo para cá apenas via exportação, né? E celulares de magnésio, que tinha capa de magnésio, também são utilizados por Tixo. E a parte de capa de motores navais, né? Também está sendo utilizado de barco, jet ski, eles estão utilizando bastante Tixo também em alumínio, mas no caso eles são fundidos pelo Japão. Bom, e o futuro, o que espera, né? Em relação a todos esses processos, em relação a essas ligas militares que estão sendo utilizados cada vez mais. Bom, ainda são temas de estudo de diversas áreas. Eu peguei algumas aqui que chamam a atenção. Logicamente que existem inúmeras outras, mas, por exemplo, na linha de ônibus, foi um estudo feito pela Daimler, alguns ônibus de série que tem a quantidade muito pouca, muito baixa, né, em produção, não compensava para eles manter uma linha de produção só para essas peças, para substituição, né, de algumas determinadas peças que são pouco utilizadas, por exemplo, suporte de motor. E aí eles resolveram utilizar a impressão 3D, que ainda é um caso de problema utilizando ligas de alumínio, porque ainda você não consegue trabalhar com ligas complexas, que exigem maior resistência mecânica, e eles conseguiram utilizar uma liga comercial
que não foi, que parece que foi feito com uma parceria com uma outra indústria, a Hydro, e eles não revelaram quais são esses componentes, mas conseguiram produzir um suporte para o motor a diesel, né? Então, pode ver que é um suporte que exige um grande esforço mecânico aí, e com isso eles estão aplicando um consumo que eles estão um conceito que eles estão chamando de benchmark para a indústria 4.0, que seria, ao mesmo tempo que eles criaram essa liga, né, para essa impressão 3D, eles estão utilizando essa sequência de impressão juntamente com gerenciamento de qualidade. E aí, por que não utilizar isso como um benchmark dessa indústria 4.0? Então, é um conceito que eles estão desenvolvendo lá, e ainda está de uma forma muito preliminar, mas que tem chamado a atenção. A sonda lunar, ela foi desenvolvida pela Audi também, as rodas, no caso utilizando uma liga alumínio-silício com 10% de magnésio com estrôncio, que no caso via impressão 3D, ela levou 32 horas para ser produzida e custa 3.000 euros cada uma. O que tem chamado a atenção também dessa indústria automotiva do mercado europeu é que, como todo mundo sabe, existe essa reciclagem, né, dessa matéria-prima, desse refúgio durante qualquer processo de produção. Só que lá eles estão chamando um conceito que no caso seria de reciclagem de ciclo fechado. Então, por exemplo, a chapa ela sai dessa usina, o alumínio líquido ele passa pelas lingoteiras, é produzido as chapas, são laminadas. Na indústria automotiva ela recebe o tratamento térmico, a lubrificação para você conformar ela e a montagem desse veículo. Só que durante essa conformação, essa estampagem, você gera refugos, você gera os recortes, né? E aí você pega esses recortes e leva de novo lá para essa usina para de novo sofrer a fundição e voltar para essa produção de novas chapas. Agora, o que a indústria tem feito é que ela está exigindo cada vez mais do próprio sistema operacional que praticamente todo esse refúgio ele seja refinado, ou seja, eles querem que praticamente toda essa sucata nova do processo deles seja reciclada e o veículo seja composto por 100% desse alumínio totalmente reciclado, ou seja, diminuindo cada vez mais o alumínio novo, primário, e utilizando apenas sucata do processo de produção deles ou de veículo reciclado. Só que isso tem exigido cada vez mais a separação dessas ligas de uso militar. Por exemplo, você não pode misturar uma liga da classe 5.000 com uma liga da classe 6.000 e com uma classe da liga 7.000. Então, está tendo conceitos ou etapas de separação nessa linha de produção, separando o que é liga 5.000, o que é liga 6.000 e o que é liga 7.000. E voltando elas para ser refundidas e utilizando nos veículos. Hoje, um veículo europeu, em algumas linhas, em alguns fabricantes mais refinados, assim, você alcança hoje em torno de 75% a 89% de tudo que é produzido nesse veículo, 75% é de sucata do próprio processo de produção. Bom, outra coisa que chamou atenção também seria um material de nome Alon. Ele foi desenvolvido, descoberto pela Força Aérea Americana. Seria um oxinitreto de alumínio. Ele é como se fosse uma cerâmica transparente, né? Ele é utilizado nessas blindagens. Antes você tinha uma blindagem extremamente espessa, como essa aqui da esquerda, e hoje você consegue trabalhar com vidros mais finos. E a grande diferença é que ele não cria protuberâncias, principalmente nessa parte de baixo. Aqui vocês podem ver que cria uma espécie de buraco, parece que o vidro meio que salta, né? E utilizando esse Alon, ele não salta.
ele fica ainda, de certa forma, mais rígido aqui nessa parte interna. E aí o grande avanço foi que antes você conseguia produzir apenas vidros de 85 centímetros quadrados, agora chegando a 2,5 metros. Porém, eles não conseguem ainda produzir esses vidros com material Alon sendo curvos. Então, ainda é tema de estudo. Ainda na indústria automotiva, a Hydro, juntamente com a Bentley, desenvolveu um sistema de conformação que eles chamam de superplástica, no qual você trabalha com a chapa de alumínio aproximadamente 500 graus Celsius, e as ligas da classe militar 5000, 5083, 5056 e a 7020, você consegue conformar toda a lataria lateral do carro. Então, são as latarias de classe A, que a gente chama, que são as expostas, né? Então, numa única estampagem, você faz praticamente toda a lateral desse Bentley. Mas e aí? Aí eu apresentei, assim, por exemplo, todas as soluções, todas as inovações, processos novos, materiais novos, mas e os problemas? Será que são novos ou são os mesmos que a gente já conhece? Então, a gente aplica material novo, fala que tem vantagem, redução de peso, custo, questão de meio ambiente, mas e os problemas? Como que fica, né? Os Estados Unidos e a Europa descobriu que os veículos produzidos em alumínio, na época de 2012, todos os capôs praticamente tiveram que ser repintados porque causava bolhas quando em regiões que eram curvas, criava-se bolhas. Mas isso em aço, ele é visto quando tem uma corrosão em chapas de aço, mas em alumínio, o alumínio não é ele não sofre oxidação. Então, por que isso começou a aparecer em capôs produzidos com a liga 6000? E aí começou a descobrir a realização de inúmeros estudos e descobriu que um dos problemas foi a negligência, de certa forma, nessa limpeza de chapas de alumínio durante o processo de produção, ou porque elas estavam muito abrasivas. Então, existe um certo ΔT ali, né, de óxido, e quando era aplicada a pintura, você tinha, de certa forma, uma região ali que essa corrosão, que é conhecida como filiforme, ela começava a agir. Ou quando as chapas elas eram conformadas, você tinha uma microfissura, isso ocasionada pelo teor de cobre, em torno de 0,7% que as ligas 6000 continham. Então, essa liga ela foi banida dessa utilização quando você tem conformação, e aí o mercado meio que, de certa forma, ele voltou um passo, né? Então, por exemplo, hoje eles utilizam uma liga de menor resistência, mas com uma porcentagem menor de cobre para estar evitando essa corrosão filiforme. Então, foi um processo que eles tiveram que adotar, de certa forma, viram uma vantagem nessa utilização, mas o mercado viu que o pós-venda depois tiveram outros problemas. Então, por isso que não é tão fácil a gente desenhar ligas, que é o termo que o pessoal usa, né? Vamos pegar uma liga de uma série 6000 e adicionando elementos e desenhando ela e falar apenas em resistência. Então, 0,7%, por exemplo, que você muda em um teor de cobre de uma liga, você tem comportamento totalmente diferente. Então, isso leva, de certa maneira, a grosso modo, situações que o engenheiro mecânico ou qualquer engenheiro de materiais, ele precisa adotar, estando em uma montadora, estando em um fornecedor, que é assim, basicamente você estudar os projetos com base, ou você substitui o material mantendo o mesmo processo de produção, e você tem que estudar de que maneira você realiza isso, qual o desenho que você vai ter para essa liga, né? Qual o projeto que você tem, quais os elementos que você vai adotar, ou você substitui o processo e mantém o mesmo material. Por exemplo, no caso do Matixo, você consegue manter o mesmo material e
e você substitui apenas o processo ou você substitui os dois, o material e o processo. Isso basicamente a gente realiza ou para a gente estar resolvendo os problemas ou limitações ou as necessidades que o mercado impõe, desafios. Isso tudo impacta, logicamente, em custo, mas nem sempre o custo ele é o que prevalece. Você tem um impacto ambiental, você tem a sustentabilidade e é basicamente isso daí. Bom, essas pesquisas que eu fiz, eu coloquei algumas referências caso alguém tenha alguma curiosidade, queira se aprofundar mais. Eu coloquei algumas referências e é basicamente só isso. Eu agradeço a atenção e se alguém tiver alguma dúvida, estou disponível. Valeu, obrigado, Leandro, pela palestra. Eu acho que foi bem instrutiva para o pessoal poder entender um pouco sobre, né, sobre a história do alumínio, né, as aplicações mais modernas aí e essa tecnologia de semissólidos também. Eu vou deixar aberto aqui a perguntas, né? Tem um pessoal agradecendo aqui a palestra e tal. Deixa eu só liberar os microfones aqui, tá? Porque aí eu acho que se alguém quiser participar, professor, Alexandre, ou então até o pessoal que tá aí, professor João, né? Ou então os alunos, vocês já podem agora tirar os microfones e fazer as perguntas, tá? Deixa eu só ler uma aqui já do professor Dagnoni, tá? Deixa eu botar no modo galeria aqui, que eu acho que aí todo mundo pode ver aqui. Vamos lá. Os processos de Tixo e REU são protegidos por patente ou podem ser utilizados por alguém que queira empreender? Pergunta aí do nosso professor de materiais, Dagnoni. Não, ele não tem patente e existe inúmeras ligas que a própria Unicamp ela trabalha que já pode ser aplicado em produtos, utilização, e não tem patente não. O próprio MIT não fez o patente dela. Ótimo. Enquanto alguém queira botar, eu tinha uma dúvida até, eu sei que na disciplina de compósitos, eu mostro um vídeo da Airbus bem interessante, onde eles falam muito, acho que até uma patente de uma empresa famosa, da AkzoNobel, eu acho, da Glare, chama-se Glare, que é um compósito exatamente para fazer a fuselagem do avião, né? Que é alumínio, são as folhas de alumínio, só que eles conseguiram reduzir muito a espessura dessa folha, porque eles fizeram esse compósito junto com a fibra e resina epóxi, né? E aí eles patentearam, aí esse sim é patenteado, tem até alguns segredos e tal, mas eu acho que é bem interessante também essa linha. Vejam que mesmo trabalhando com a parte de compósitos, eles não conseguiram reduzir ou então tirar totalmente o alumínio da fuselagem. Então, eles reduziram a espessura, mas o alumínio continua lá porque ele tem alguma finalidade importante, né, nessa parte de fuselagem. Vocês chegaram, não sei se na Unicamp tem algum grupo que trabalha com essa parte de compósitos, utilizando aí alumínio ou alguma, né, esse alumínio com alguma fibra ou algum outro tipo de material nessas características. Leandro, não sei se tens alguma informação de algum Tem sim, pessoal. Marcos, tem um grupo lá que eles estudam espumas metálicas, né? E aí eles utilizam alguns métodos para estar fazendo essas espumas metálicas, algumas esferas e também compostos. Existe um grupo lá específico que faz isso daí, sim. Se não me engano, é a professora Maria Helena. Ela se aposentou, mas ainda continua fazendo pesquisa lá. O foco deles é só em materiais compósitos e nessas espumas aí. Parece que foi até alguns estudos que eles fizeram até uma espécie de um suporte, como se fosse chapas para metrô, trem, sabe? Que são ambientes bastante desgastantes, assim. Mas tem um grupo lá que faz isso, estudo em relação a isso, sim. Interessante.
É uma pergunta aqui, Alexandre, professor Alexandre. O alum pode ser dito como o alumínio transparente? Eu vi algumas coisas falando, até o governo americano, ele patenteou algumas coisas referente a isso, só que você acha algumas coisas meio que jogadas, eles chamam de alumínio transparente, mas eles não batem o martelo sendo o Alon, e o mercado meio que chama de forma comercial Alon, mas a patente deles eles não chamam de Alon, então eu imagino que seja a mesma coisa, mas com alguma variação de propriedade, mas a gente consegue baixar essa patente deles. É interessante, mas não sei bater o martelo se é exatamente a mesma coisa, mas são bem parecidos. Interessante. Mais uma pergunta aqui. É possível usar as ligas semissólidas para injeção de peças? Não sei se Sim, tem algum estudo trabalhando. tem sim. A diferença da tixoconformação, a tixoinjeção e a tixolaminação é a proporção de fração líquida e sólido. A tixoinjeção você trabalha em torno de 90 a 85% de fração líquida. Agora, a tixoconformação você consegue trabalhar com em torno de 65 a 75% de fração líquida, ou seja, a tixo-injeção você trabalha com material praticamente líquido, mas ele tem ainda uns 5% de sólido. Já a tixoconformação, por exemplo, você conformando essas peças de suspensão, ela pode variar de 45% de sólido até uns 60% ou 70% de sólido, depende de liga para liga. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém gostaria? Os microfones eles podem ser ligados, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí online, quiser algum aluno, eu estou vendo muitos professores aqui se pronunciando, mas eu estou vendo poucos alunos aqui. Os alunos aí de materiais, os alunos de mecânica, alguma dúvida aí a respeito dessa parte do alumínio, aplicações? Não? A gente tem mais aí alguns minutos ainda, né? Geralmente a gente fica aí das 10 até umas 11h30, tirando essas dúvidas. Chegou mais uma pergunta aqui, vamos lá. As ligas semissólidas são mais factíveis e economicamente viáveis que os materiais compostos da indústria tradicional? Olha, é uma comparação. Eu tenho uma ideia Em de relação a materiais custo, em relação a custo. olha, em relação a custo de material compósito, eu não teria assim uma noção de valores, mas no caso de matéria-prima de semissólido, todo o processo de refino e o tratamento térmico, isso acaba encarecendo em torno assim de 20 a 30% em comparação com uma liga convencional. Agora, comparando com uma semissólido, com uma liga de compósito, eu não saberia dizer custo. Você sabe, Marcos? Eu tenho uma ideia de custo de materiais compostos da parte mais de fibras e de materiais poliméricos, né? E aí depende muito do que seria uma indústria tradicional, né? Porque, por exemplo, a parte de embarcações e tal, eles usam muito essa parte de materiais compostos, né? E aí depende muito, claro, de qual é a especificidade, né? Por exemplo, o pessoal da Airbus, lá eu sei que o processo deles é bem mais caro, né? Porque eles precisam utilizar fornos gigantescos e tal, né? Mas o processamento em si de materiais compostos não necessariamente é caro, né? A fabricação, porque fibra de vidro é barato. O que é um pouquinho mais caro são as resinas, né? Mas muitas vezes não precisa nem de trabalhar com temperatura necessariamente, ou temperaturas altas. Então isso diminui um pouco o processo, né? Mas aí é claro que varia muito, né? A propriedade desse material, né? As propriedades desse material. Eu sei que esse processamento do Blair não é um processamento tão barato, mas para a indústria aeronáutica vale a pena, né? Porque realmente a redução em peso que eles têm para os voos e tal compensa esse custo, né? Processo maior. Agora, em Tixo, por exemplo, dependendo do seu produto, você é obrigado a realizar dois tipos de tratamento térmico.
Então, isso pode encarecer para uma indústria, porque, por exemplo, você tem que refinar a matéria-prima, depois que você refinou, você tem que fazer um tratamento térmico para mudar essa estrutura para ela ser mais refinada. Depois você conforma o material, o produto, e dependendo desse produto, você tem que realizar um outro tratamento térmico. Então, que isso temperatura a pode gente está falando mais ou encarecer. menos? Temperaturas mais ou menos? Para Tixo, durante o tratamento térmico? 595 para uma liga 355, a 595 você já consegue conformar ela. 575, 595. 595, Não é também tão alto assim, você né? Você tem um gap de 30 graus aí, né? Vamos lá, mais uma pergunta. Como esses processos poderiam ser usados para a fabricação de peças para bicicletas de alto desempenho? Não sei se tem algum estudo aí lá na Unicamp, algum bicicletas de alto desempenho. No caso de bicicletas de alto desempenho, eu acho que eles usam mais tubos, né? Se não me engano, Sim. eles usam mais tubos. Aí a Tixo poderia ser utilizada em peças mais estruturais, por exemplo, no cabo da manivela ali, o cabo de manivela ou algum manete de freio, por exemplo. Eu acho que nessa parte aí, mas em tubulação eu acredito que o quadro dela em si, né? Eu acredito que ainda tubo seja mais viável, né? Mais viável ainda, né? Bom, tem um pessoal aqui agradecendo aí, obrigado. Fernando, quer se pronunciar aí, professor Fernando aí, pode tirar o Bom dia. Tudo bem? Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá ok. Professor, vem. Queria dar as boas-vindas ao professor Leandro. Obrigado. Muito legal Obrigado, o assunto aí. Tem cheio de perguntas, não foi? Não, imagina, tranquilo. É que Um eu pouco gostei nervoso muito aqui. Primeira vez que eu muito da faço um apresentação. webinário. Mas a gente também, é para todo mundo. Aqui a gente já está Obrigado. começando a acostumar aqui, né, Fernando? Porque a gente já está acostumado, é novidade aqui. E o assunto é bem legal, assim, eu gosto dessa área de metais também, daí do alumínio, aprendi muita coisa hoje aí com você, e daí te mandei pergunta mesmo, falei, vou perguntar para quem sabe, né? Por favor. Legal, Obrigado. seja bem-vindo aí. É bom escutar um sotaque paulista de vez em quando. Esse R, né, pronunciado. Esse Rzinho característico aí. Muito puxado, né? O do Fernando é mais ainda, pô. Fernando de Piracicaba. Eu sou da capital caipira, né? Eu sou de Piracicaba. De Piracicaba? É. Eu tenho família lá também. Você é de onde, Leandro? Eu sou de Osasco. Osasco, capital, né? Tá joia. Capital. Seja bem-vindo. Próximo à Unicamp também. É verdade. Obrigadão. Valeu. Bom, pessoal, se os alunos aí ou algum professor, alguém não tem mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode aí agradecer, né, professor Leandro. Realmente foi uma palestra aí bem ilustrativa, né, para a gente ter uma ideia dessa área de alumínio aí, as novidades. E aí a gente espera, né, uma próxima vez aí, quem sabe já aqui na UAXA, né, a gente possa aí interagir nas disciplinas especificamente. Tá certo? Então, valeu. Obrigado, Leandro. Agradeço pelo convite e espero contribuir o mais rápido possível aí com vocês em alguma coisa. Precisando. A gente também. Obrigado. Valeu, então, pessoal. Lembrando que os certificados vão ser enviados aqui logo mais à tarde. Eu já posso enviar os certificados para o pessoal. E a gente continua aí com a nossa semana. A de materiais vai ser daqui a 2 semanas, não nessa sexta, na próxima sexta, mas nas outras áreas. E a gente tem várias palestras aí acontecendo durante a semana. Então, não deixem de visualizar na página da UAXA, na nossa página de materiais e no YouTube também. Tá? Então, na nossa página do YouTube, daqui a pouco já vai estar disponível essa palestra para quem quiser rever ou então quem não pôde acompanhar aqui. Tá ok? Então, valeu, pessoal, e até semana que vem. Bom final de semana, Leandro, aí, bom final de semana para todos. Obrigado igualmente para todo mundo. Até mais, tchau. Valeu, tchau.